Bom dia, saudações a todos vocês. Temos a honra de contar no dia de hoje, dia 3 de abril de 2022, com a participação do nosso amigo, maestro João Carlos de Martins. Realmente é uma honra, é uma grande satisfação estar com ele hoje, e também com o nosso amigo e grande colaborador e também enorme conhecedor de música, o nosso amigo Peter Kaufmann. Tudo isso foi arranjado, foi acomodado, foi conversado, e agradecemos muito a vossa presença nesse dia de hoje. Eu passo a palavra ao nosso irmão, nosso querido irmão RS, para as apresentações iniciais, e aí vamos conversar como amigos. Como disse um R uma vez, ele falou: estamos sentados num sofá, cada um no seu espaço, conversando, batendo papos entre amigos. Palavra, Henry. Em nome da presidência da ABCDB São Paulo, Associação Brasileira Cultural Bnei de São Paulo, eu tenho a honra como presidente de... Mais alto, por favor, o som está baixo. Cumprimentar todos os amigos, em primeiro lugar, o honorável presidente da Bnei Brasil, Abraham Goldstein, ao querido maestro João Carlos Martins, e ao espetacular e honrosa presença do nosso amigo Peter Kaufmann. Eu quero que esse bate-papo cultural, esse bate-papo social, seja amplificado para toda a comunidade maior, inclusive, divulgando as nossas ligações com a área cultural. O Brasil todo sabe que judeu é identificado como um povo cultural, o povo do livro, o povo das artes, e costumamos dizer que as melhores ideologias elas podem ser consertadas, consertando a alma, que é o tema dessa nossa reunião aqui, da nossa palestra, consertando a alma pela arte. Um forte abraço a todos e espero que a gente tenha um bate-papo maravilhoso. Muito bom. Quem gostaria de começar? Primeiro, os mais talentosos e hábeis, que é, sem dúvida, o maestro. Que esperança, Peter. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu tenho uma ligação forte com a comunidade judaica. Inclusive, durante vários anos, fiz o aniversário de Israel na Hebraica. E fiz algo inusitado na Hebraica, quando, após um concerto, ninguém sabia, eu deixei ele atrás das cortinas, e na hora que acabou o concerto, eu tinha regido a Sinfonia Heróica de Beethoven, mas quando acabou, eu tirei de trás da cortina o Padre Marcelo para ele cantar em hebraico Jerusalém de Ouro. E foi um momento onde todos choravam de emoção de ver o que significa a harmonia entre os povos, entre as religiões. E eu, além disso, acabei de receber um documento, porque eu participei, fiz questão e me envolvi profundamente no concerto de músicas que foram compostas em campos de concentração, que foi um movimento liderado durante mais de 20 anos, quase 30 anos, pelo maestro italiano Francesco Lottoro. E eu fiz questão de participar do concerto, tocando algumas músicas do Holocausto, de compositores judeus que compuseram músicas, inclusive, com muita esperança para a humanidade, sem saber que 2 dias depois eles estariam na câmara de gás. E, por essa razão, ontem fiquei sabendo que, em Tel Aviv, plantaram 18 árvores com o meu nome. Bom, isso me deixou profundamente orgulhoso. Agora, o que é importante
no início da nossa conversa. O futuro da música. Você abre a página de um jornal e você vê que cada 15 dias, cada mês, tem um smartphone mais moderno. Você vira a página e vê que descobriram os ossos de um dinossauro de 30 milhões de anos atrás. Em outras palavras, na humanidade, vamos analisar o que significa 300 anos. Nada. Então, gênios como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, era uma época da criatividade. Nós estamos vivendo a época da tecnologia. A criatividade artística e a tecnologia pode ser que daqui 50, 100 anos, 200 anos, se unam de tal forma que a gente possa ter novamente um Johann Sebastian Bach na humanidade. Mas nós estamos atravessando um período totalmente, porque nós viemos desde a Renascença ao Barroco, o Classicismo, o Romantismo, Impressionismo e Modernismo, mas nós não encontramos mais um Johann Sebastian Bach, um Mendelssohn, que foi o maior compositor judeu da história, nós não encontramos mais atualmente. E você, Peter, que lutou para democratizar através de gravações, inclusive você foi a primeira pessoa que conseguiu introduzir selo clássico, nas lojas americanas. Isso é popularizar a música clássica. Então, hoje a música clássica vive da arte interpretativa, mas depende profundamente da democratização. Nesse ano, por exemplo, eu vou celebrar 60 anos da minha estreia, dia 19 de novembro, em Nova York, no Carnegie Hall. 60 anos da minha estreia no Carnegie Hall. E eu não acredito, e o programa é From Bar to Brasil, vai ser de Bar até Villa-Lobos. Então, mas no concerto, no final, tem uma obra brasileira do sucessor de Villa-Lobos, que eu considero, que é o André Memari, onde tem até um frevo. Então, nessa democratização da música, você tem que acreditar só numa coisa: só existe um tipo de música que é a música de bom gosto, seja em qualquer gênero, desde o clássico até o popular. Então, está a minha primeira exposição aí realizada. Em primeiro lugar, João Carlos, é um prazer imenso estar aqui com você. E eu não vou dizer inveja é uma palavra ruim, né? Mas eu tenho uma admiração enorme, porque eu amo música, eu respiro música, mas eu não sei tocar, eu não sei contar, não sei compor, não sei dirigir, mas eu sei ouvir, e eu tive o privilégio de que algumas pessoas gostam da minha seleção. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí a vida me levou, evidentemente, você não sabe se Tostines vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais, mas a música acabou me perseguindo. Então, eu, com 16 anos de idade, minha avó era inglesa, eu morava em Londres, então eu fui ver os Beatles ao vivo. Em 1969, eu estava em Nova York e fui em Woodstock. Eu fui um daqueles meninos pelados que vocês viram na chuva, né? E, aos poucos, eu fui evoluindo para o jazz até chegar à música erudita. Evidentemente, a música erudita ela tem um componente que hoje complica, que é a abstração. Hoje em dia, o jovem não está mais acostumado a se abstrair. A música instrumental, para ele, é uma coisa complicada, né? É uma coisa que ele não tem tempo, né? Tanto assim que essas formas de comunicação hoje estão no TikTok, que é 8 segundos, né?
Mas, ponto. Então, eu tenho uma admiração enorme pelas pessoas que tocam, que compõem, que regem, e o maestro participou participou e participa de toda essa cadeia. Como meu pai gostava de música clássica, ele tocou violoncelo na Europa, então eu nasci dentro de uma casa onde havia música, onde havia uma informação, né? E o que aconteceu comigo é que não existe uma separação entre a história e a música. Então, cada música tem seu momento, né? E existe uma diferença hoje em dia, que é pouco mencionado, entre a música e a canção. Quer dizer, hoje o que nós ouvimos são canções, não são músicas, né? Como a gente conhece música erudita. Mas eu acho que cada música teve seu período. Eu acho que Bach foi um artesão extraordinário que aconteceu uma série de coisas virtuosas na frente dele. Então, foi um dos maiores organistas que já apareceram, que tinha tempo livre dentro de uma igreja, em frente de um órgão, e não tinha absolutamente nada para fazer. Naquela época, um músico era como um carpinteiro, era alguém que era contratado, ou para um arrumava cerca, o outro fazia isso, e ele era um músico e tinha que fazer música para todo domingo, que não tinha mídia, né? Então ele que tinha que fazer o programa de todo domingo. E naquela época havia ainda a igreja e os nobres que financiavam isso, e quis o destino que esse foi o homem que organizou o pensamento, ele que organizou a partitura, ele que fez coisas inacreditáveis, e o destino prega peças, não só em todos nós, né? Evidentemente, João Carlos Martins é um campeão de peças pregadas pelo destino, mas é um lutador que conseguiu e consegue dominar todas essas coisas. Mas, para vocês terem ideia, o Bach, ele, no fim da vida, foi desprezado pelos filhos, achavam que a música dele era ruim, e que uma das pessoas que resgatou ele foi justamente o Mendelssohn, né? Porque ele tinha música polifônica e a moda virou música monofônica. E aí foi acontecendo, aí tivemos o Mozart, que era retrato da época, tivemos o Beethoven, na minha opinião, the best, né, porque ele conseguiu ir do clássico para o romântico, uma figura irracível, com todas as desculpas psicológicas, mas quer dizer, o que ele conseguiu fazer, você falou na Heroica, né? A Heroica é o marco, é o dia em que acaba a música, o período clássico e começa o romântico, né? E aí vamos para Brahms, Mahler, até chegar no modernismo. O modernismo, evidentemente, não evoluiu, porque o modernismo foi por um caminho da música atonal, que a música atonal tira a harmonia de dentro da música. E nós, humanos, gostamos da harmonia, nós não gostamos da desarmonia, por melhor que ela seja descrita, né? Então, e aí, com a democratização e tudo, a canção acabou tendo o nível que tem hoje. Eu acredito no futuro da música, eu amo uma frase, eu admiro uma frase de Victor Hugo, eu não sei se eu vou falar direitinho, mas Victor Hugo diz assim: música é aquilo que não pode ser escrito, mas não pode deixar de ser dito. E é isso, a música é aquilo entre o etéreo, né, o que está no ar, é aquela coisa que... E música é uma coisa que mexe com a alma. Hoje de manhã, eu acordo muito cedo, eu fui ver, hoje vai ter o Grammy, né? O Grammy é o equivalente ao Oscar, né? E lá tinha um artigo de quem vai ganhar o Grammy? E aí tinha uma tal de Olivia Camilo, que eu nunca tinha ouvido falar. Essa Olivia Camilo tem 17, 18 anos, e eu fui ver qual é a música. A música dela é maravilhosa, ela tem um talento extraordinário. Eu tenho uma neta de 18 anos que mora aqui em casa, tá? Porque os pais moram em Portugal, e ela está descrevendo exatamente o momento que a minha neta está passando. Pandemia, etc, etc, etc e tal. Ou seja, a música continua, ela é mais forte do que tudo. Evidentemente, ela é diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas quantas pessoas no mundo têm tempo para sentar numa sala de concerto, para ouvir uma música, para entender o que está tocando, para ter essa cultura? Infelizmente, é uma coisa que não está ao alcance de todo mundo. E
Então, é assim que eu vejo como é que as coisas estão acontecendo. Eu quero aproveitar para continuar dizendo o seguinte. Eu vim aqui para um pequeno debate e acabei tendo a felicidade de assistir uma aula do Peter. Então, Imagina. então, o que eu quero dizer, complementando o que você falou, isso faz parte. Primeiro, você falou sobre Bach. Bach foi o primeiro e o único computador com alma que existiu. Bill Gates pode se matar, não vai fazer um computador com alma. Foi isso que atraiu o Bach, que o atraiu? Isso me atraiu muito a música de Bach. Segundo lugar, do que o Peter falou, faz muito senso no que diz respeito à música, principalmente a música. Hoje nós temos um período de canções e tudo mais, mas o que acontece com por exemplo, a minha Baquiana Filarmônica SESI SP, ela já atingiu 17 milhões de pessoas ao vivo em 12 anos. 17 milhões de pessoas ao vivo, por quê? Do mesmo jeito que ela entra com uma garra num Carnegie Hall, num Lincoln Center, ela entra com a mesma garra numa favela, num presídio, numa Fundação Casa, antiga FEBEM, democratizando. Nossos concertos em cidades do interior são realizados em igreja, com telão na porta da igreja para mais 10 mil pessoas. Então, o que acontece com os artistas clássicos? Eles têm que sair da Torre de Marfim, alguns têm feito isso, e irem ao encontro de todos os segmentos da sociedade. Nesse momento, eu fiz um concerto no último sábado, nas 2 concertos, 99% dos meus concertos são só de música clássica, mas nesses 2 finais de semana, um concerto foi de Beethoven a Betânia, mostrando o que significa a música. Eu toquei o 2º movimento do Imperador, depois regi o 1º movimento da Quinta, e depois ela cantou 10 sucessos dela. E fiz um concerto, foram 10 mil pessoas, 5 mil em cada dia, foi sábado e domingo no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo também lotou agora o Tokyo Marine Hall, o novo hall em São Paulo. Eu fiz um concerto chamado Beethoven Rock and Roll. Por que Beethoven é rock and roll? Aquilo que o Peter falou. Beethoven é rock and roll porque quando ele compôs a Sinfonia Heróica, ele iniciou a transição do classicismo para o romantismo. E nessa transição do classicismo para o romantismo, a parte rítmica estava de tal forma envolvida e era uma revolução na música naquela época que mostra que a música precisa se reinventar de tempos em tempos. Só vou contar um detalhe. O Alexandre Nero falou para mim, depois que ele fez o meu papel no filme João Maestro, que eu era muito brega. Eu falei, por que brega? Ele falou, eu vejo suas mensagens no Insta. Eu falei, mas o que quer dizer Insta? Eu nem sabia o que queria dizer Instagram. Ele falou, coloca uma vez por semana algum lugar do mundo onde você estava tocando. E eu comecei a fazer, minha mulher começou a fazer, tudo mais. E eu vi que, embora a música clássica tenha não muitos seguidores, entre Face e Instagram, são mais de 600 mil seguidores fiéis. E uma postagem que eu coloquei tocando Bach, a Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Charlize Theron, compartilharam e distribuíram para o mundo, acabou dando 33 milhões de visualizações numa postagem tocando Johann Sebastian Bach. Por aí você vê
que, 300 anos depois, está aí, mais vivo do que nunca. E por causa da minha dedicação a Bach, no fundo, antes de ontem eu tive uma grande homenagem, porque foi feito o Boulevard, que liga a Pinacoteca à Sala São Paulo, um boulevard de primeiro mundo, e foi dado o nome desse boulevard de maestro João Carlos Martins. Aí eu falei, daqui 100 anos, talvez eu não vou ser lembrado por nenhuma interpretação que eu fiz, porque é tanta revolução que vai acontecendo na música, mas meus tataranetos vão saber que tiveram um avô chamado João Carlos Martins, através de um boulevard que é o ecletismo nas artes, a união das artes plásticas com o Museu da Língua Portuguesa, com literatura, com música. Então, o importante nas artes é o ecletismo. E só para finalizar, eu tenho um programa agora na CNN, 2 minutos por semana. Eu mostrei o primeiro currículo vitae na história. Aí você vai ver a humildade. O primeiro currículo vitae na história foi feito pelo Leonardo da Vinci para a família Sforza em Milão, porque Milão estava em confronto com Veneza. O currículo dele dizia, porque ele era um engenheiro militar, dizia, em tempos de guerra, eu posso, se for guerra no mar, construir um navio, posso construir muralhas, deu 10 itens, em tempo de paz, edifícios públicos. O último item ele escrevia, também sou pintor. Que coisa, né? Eu Também sou pintor. queria primeiro dizer que está altíssimo nível este debate. Eu queria aproveitar para perguntar aos dois convidados. Primeiro, ao maestro João Carlos Martins, que ele dissesse o vínculo com os demais maestros e demais artistas judeus como ele tem. Aproveito no espaço que foi falado sobre a cultura popular, que ele contasse a experiência dele na homenagem junto com a Vai Vai, onde tiveram milhões de pessoas culturalmente não conhecedoras da música clássica, em polvorosa, e esse evento foi multiplicado e foi projetado ao mundo inteiro, e até hoje eu recebo, às vezes, vídeos anteriores dessa data, com o maestro em cima de um carro alegórico, compondo, cantando, tocando com o povo, e a cultura popular sendo difundida junto com a música clássica. Eu quero aproveitar para dizer que a Bnei Brit e Consulado Hebraica estamos conversando com a Vai Vai para a gente fazer, no ano 2023, junto com a Vai Vai, Brava Gente Brasileira Judeus Valorosos, que desde já eu convido a todos que participem, que colaborem e que estejam juntos nesse projeto, que é a função social da gente divulgar a união dos povos e colocar os valores de todo o povo judaico no Brasil desde 1500. E também quero aproveitar minha fala, porque não quero estender, pedindo, por favor, ao maestro que separe uma batuta, algum material de composição seu assinado, para que a gente possa fazer filantropia e fundraising. Ao Peter Kaufman, quero agradecer mais uma vez esses espaços amplos e generosos que a Hebraica tem oferecido para a Bnei Brit, com muita gentileza, um ser humano afável, amoroso, intelectual, que vem apoiando a Bnei Brit, e esperamos estar comemorando os nossos 90 anos na Hebraica o ano que vem, em novembro. Um projeto legado, contamos que a gente possa estar fazendo no Arco Chagall. Desde já estou solicitando a possibilidade da gente fazer juntos e compartilhados. Bem, em primeiro lugar, na sua pergunta sobre Vai Vai, faz muito senso,
porque quando me convidaram em 2011 para ser o enredo da Vai Vai, eu não aceitei. Eu falei, eu gosto tanto da Vai Vai que vocês vão cair para o segundo grupo com música clássica. Mas aí um amigo meu me convenceu a aceitar. Aí eu chamei a diretoria de novo e eles, todos meio macambuzos, porque eu tinha recusado, eu perguntei, vocês já escolheram outro enredo? Ele falou, praticamente já está escolhido. Eu falei, não, rumo ao 14º campeonato. Foi uma celebração, mas no sorteio a Vai Vai caiu para 5 horas da manhã e não era um horário bom. A concentração começou no Holiday Inn às 10 horas da noite para a escola só entrar na avenida, no Sambódromo, às 5 horas da manhã. Aí o presidente pediu para que eu desse uma voz de incentivo. Eu falei, nós estamos numa sexta-feira, são 11 horas da noite, já eram umas 11 horas, mas hoje é dia 4 de março. Amanhã nós vamos desfilar. Falar que o horário é bom, não adianta a gente querer nos enganarmos. Não é bom o horário, mas o dia é maravilhoso. Aí todos perguntaram, por que é maravilhoso? Eu falei, porque dia 5, desde os 8 anos de idade, foi o meu dia de sorte para ganhar concursos de música. Aí todo mundo aplaudiu, aí o presidente perguntou, e qual foi o primeiro concurso que o senhor ganhou dia 5? Eu falei, amanhã. E realmente nós fomos campeões. Então, isso aconteceu. O Peter passou por contou que antes dele, apesar do pai tocar violoncelo, ele passou também pelo jazz, até depois acompanhar todos os segmentos da música, como a música clássica e músicas de todos os gêneros, desde que seja de boa qualidade. Eu aproveito para dizer para o Peter que o último concerto no Lincoln Center, um concerto que ele fez em homenagem a Bach, chamado Brandenburg Gate, eu regi Bach na primeira parte, e na segunda parte ele tocou comigo. O último concerto do David Brubeck no Carnegie Hall foi comigo, regendo. Que maravilha, que maravilha. E ele já estava comigo. Na verdade, eu acho que a diferença, não existe diferença em música, né? Música, ela pode ser expressa de várias formas, né? E o que está acontecendo agora que eu estou no outono da minha vida, né? Eu estou aprendendo a ter paciência, estou aprendendo a fazer coisas, porque eu venho do lado business da música, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo que era uma grande distribuidora de mídia, coisa que hoje em dia é uma exceção, não existe mais o CD, ou o disco, ou a fita. E também nós tínhamos gravadoras, e nós tínhamos uma participação numa empresa de cinema, na Universal, enfim, eu entrei, e eu era o vice-presidente executivo internacional, e a minha função era convencer as pessoas a colocar esses produtos na prateleira. Então, eu tinha que traduzir não aquilo que eu gostava, mas aquilo que eu achava que o público ia gostar. E, sem dúvida nenhuma, depois do download, quer dizer, hoje se ouve mais música do que se ouvia antes, através de todos os aparelhos, mas não de uma forma selecionada. As pessoas hoje ouvem um playlist, hoje eles ouvem um background music, né? Uma trilha sonora, né? Então, eles não sabem quem está tocando, por que está tocando, e realmente o que o compositor, o artista quis fazer. Mas tudo emociona. Então, agora que eu estou voltando para o mundo, que eu tenho mais tempo, então eu estou tendo o privilégio, estou fazendo um mestrado na USP, eu estou fazendo um pós-graduação no Santa Marcelina, um sobre arte, outro sobre música, e todas essas interações entre a arte, porque música é arte, né? Quer dizer, essa separação que hoje é feito tudo de especializações não existe, né? Então, tudo era filosofia, né? Assim que começou com Aristóteles, com Platão, era uma coisa só. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu acho maravilhoso, quer dizer, se
Naquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, se vocês se lembrarem, a cultura tinha que ser guardada, 7 chaves, dentro de um mosteiro, só algumas pessoas podiam ler. E hoje em dia está ao contrário, hoje você pega um telefone e você tem todas as fontes do mundo, só que as pessoas ainda não sabem usar essa curadoria ou realmente ela é extremamente vasta, né? Se a primeira biblioteca foi em Alexandria, hoje nós temos milhões de bibliotecas ao alcance do nosso dedo, né? Só que vem toda ação tem uma reação. Nós temos tudo isso, mas nós não temos tempo, né? E nós somos, infelizmente, nós somos interrompidos com WhatsApps e imagens e parabéns a você, e Shabbat Shalom, e feliz aniversário, eu detesto esse político, eu amo aquele, eu concordo com isso, discordo, e acaba nos tirando um pouco do foco daquilo que a gente poderia aprender. E então, dentro dessa vida acadêmica que eu estou passando, eu estou aprendendo a ouvir, né? Que é uma coisa... Antes eu ouvia música, agora eu estou ouvindo as outras pessoas falarem, e é uma experiência muito interessante. Então, estar em presença do maestro, para mim, é uma honra muito grande, porque uma coisa é estar lá do outro lado, né? Porque ele também, todo artista precisa de um público, né? O artista não é feliz sem um aplauso, né? Mas aquele que aplaude também, ele tem que... Ele começa a aprender o que o motiva e o que mexe com ele. Então, esse nosso bate-papo, espero que continue. Só para terminar um pouquinho, eu estou diretor cultural na Hebraica, um pouco por causa dos meus cabelos brancos, um pouco porque eu dou palestra já há 5 anos, toda semana eu dou palestra sobre música. E, para meu privilégio, nós começamos o último concerto na Hebraica foi em 2008, para vocês terem ideia. E 2 semanas atrás, no dia 19, eu consegui fazer um concerto na Hebraica. Eu trouxe a Orquestra de Heliópolis, com Isaac Karavichevsky, com Marcelo Bratke. Eu imaginei, a nossa dúvida era, será que alguém vem? Né? Será que vai acontecer? E dos 528 lugares que nós tivemos, vendeu 750, e eu tenho 250 inimigos hoje em dia que estão falando, poxa, Peter, por que você não me avisou? Mesmo que eu avisei. Então, nós vamos fazer... Então, não para meu esforço, para minha felicidade, para minha alegria, a música erudita ainda tem um papel muito importante dentro deste composto musical que tem no mundo. E, finalizando a história, ontem à noite, antes de dormir, eu falei, eu vou dar uma olhadinha no filme do maestro. Não foi uma olhadinha, porque demora 2 horas e pouco. Adorei a história, achei que não foi totalmente justa com o maestro, acho que eu teria... É gostoso dar palpite, né? Eu teria falado muitas coisas mais importantes sobre ele do que foram faladas, mas eu achei maravilhoso, achei a coragem dele, de como foi apresentado tudo, e realmente o João é um símbolo, é um marco da nossa resiliência, né? Muitas vezes a vida nos prega pressas e depende como é que a gente reage a essas peças, né? Esses acidentes que a vida nos dá. E se há um maestro, se há alguém que pode dar um exemplo para nós, é esse jovem maestro que está aqui com a sua luva de ciborgue, né? E que eu admiro muito. Agora eu quero complementar, Peter. Em primeiro lugar, depois de tantos anos, eu fiquei velho e você não mudou nada. Em segundo lugar, esse encontro já serviu para uma volta ao passado, porque eu vou te contar um detalhe. Em 2001, quando os médicos me falaram que eu nunca mais poderia tocar piano profissionalmente, porque eu sofro de uma doença rara, que é a distonia focal, que foi considerada doença rara em 1982, e eu estou numa campanha mundial com relação à ciência, unindo a ciência e a prática. Vários cientistas do mundo estão estudando o meu caso, inclusive na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que a distonia focal é um problema no cérebro. Até hoje não encontraram. Mas aí eu mesmo passei em São Francisco, na cidade de Concórdia, e falei, olha,
acabou minha carreira de pianista, assinamos a rescisão e o meu antigo, como eu comecei as gravações, que era um selo chamado Label, um selo pequeno, eu falei, você fica com os royalties, eu sou dono a partir de agora, mas como você está com câncer, você fica com os royalties, eu não me interesso mais, porque eu não vou ser mais pianista, e quando você não está dando concertos, desaparece o teu nome do noticiário. Muito bem. Só no ano passado, por causa das luvas biônicas, que é uma solução paliativa, nós tivemos só no ano passado 6.000 reportagens no mundo inteiro sobre o meu caso como pianista, mas analisando as interpretações da obra de Bach. Então, aqui eu vou procurar o seu telefone para você me aconselhar como revitalizar no Spotify ou aonde for, no cenário internacional, principalmente o concerto no Carnegie Hall vai estar 10 dias depois com a lotação esgotada, o lançamento, os bilhetes vão ser colocados à venda dia 22 de junho, o concerto é só dia 19 de novembro. Aí eu vou pedir seus conselhos, qual o caminho a seguir para revitalizar a minha coleção completa da obra de Bach. Tá bom, Peter? Tá bom. Eu só queria dizer mais uma coisa, que é uma passagem muito, muito significativa na minha vida. Essa sua doença, distonia, eu não sei direito o nome, vamos chamar de distonia. Distonia focal. Distonia focal. Eu estou aqui em São Paulo e, de repente, alguém me liga e fala, o João Carlos Martins está em São Paulo e eu convidei ele para jantar na minha casa, que foi uma honra muito grande. E ele veio jantar na minha casa. E foi uma das coisas mais aflitivas que eu já passei, porque realmente ele estava no auge daquela luta do cérebro dele com a mão dele. E para ele conseguir jantar na minha casa, além de ficar quieto, ele tinha que não pensar. Então, a gente serviu a comida, ele tinha que pôr a mão dele debaixo das nádegas dele, para usar um termo bonito, para ele poder se servir, porque ele não conseguia comer. Então, quando você vê no filme, ou você vê alguém contar, falando, não, mas não é bem assim. Eu falei, puta, é muito pior do que você não imagina. Você não consegue imaginar o que esse homem sofria, porque era absolutamente involuntário. O cansaço que ele tinha era uma coisa que isso tinha que pegar no colo, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Como é que você vai pensar para uma pessoa com a criatividade e a cultura dele, com o espectro ideológico dele, né, com tudo que passa na cabeça dele, a não pensar é uma impossibilidade, né? E realmente foi e mesmo assim foi uma noite agradável, conversamos bastante, mas se você precisar um dia de uma testemunha viva, você fala, o Peter pode te contar exatamente o que acontecia naquela época, e a forma que você resolveu isso é admirável. Complementando, então, só para dizer para você, se eu pensasse ou falasse durante 3 minutos, porque no assalto que eu sofri na Bulgária, afetou o hemisfério da fala. Então, se eu pensasse ou falasse durante 3 minutos, as contrações eram tão fortes que eu tinha que colocar a mão realmente embaixo da perna, como você viu. E não só isso. E se eu falasse durante 5 minutos, eu já tinha lágrima nos olhos, tal era a dor. É isso mesmo. Então, você não imagina, para gravar as últimas obras de Bach, eu fiquei trancado na minha casa nos Estados Unidos, no quarto, porque eu só ficava com a mão no teclado, e aí eu ia para a gravação, gravava às 5 horas da manhã, porque depois de 1 horas dormindo, sem falar nada, eu conseguia tocar. Os 2 últimos CDs da obra de Bach eu fiz durante esse período, e só eu e Deus sabemos por o que eu passei. Finalmente, fiz, só para você ter uma ideia, 25 operações na minha vida, nossa, inclusive no cérebro e tudo. E hoje, com essas luvas que são baseadas na Fórmula 1, porque mantém os dedos em pé. E eu posso tocar
E, para você ter uma ideia, dia 19 de novembro, no Carnegie Hall, vou reger Concertos Brandeburgueses de Bach, mas, no final, eu prometi a mim mesmo, e vamos esperar por isso, uma peça dificílima, de 3 minutos. Eu prometi dar o mesmo bis que eu dei em 1962. Então, para tocar 3 minutos, todas as manhãs, eu passo 2 horas sentado no piano com as luvas biônicas. Mas vou realizar o meu sonho. De 60 anos depois, é uma solução paliativa ainda, tocar a mesma peça de bis que eu toquei há 60 anos atrás no Carnegie Hall. Pode saber qual é ou é surpresa? Uau! Não, eu acho que nesta hora eu sempre é como aquele jogador de futebol que joga a bola para frente e vai pegar para fazer o gol. Eu vou anunciar para realmente o desafio ser maior para mim. Então, vou anunciar na entrevista do New York Times, do Wall Street, vou contar no final do concerto vai entrar um piano no palco e com as luvas biônicas eu vou tocar a mesma peça que eu toquei há 60 anos atrás. Maravilhoso. Você nunca sabe aonde está a casca de banana, mas você tem que, antes de tudo, acreditar na trajetória da esperança. Eu nunca vou abandonar a trajetória. Ter coragem, que para você não falta, não é, João? Para você não falta coragem. Tá certo, Peter. Mas eu estou adorando o papo. Estou adorando o papo. Isso mesmo. Se Deus quiser, eu já pus da minha agenda aqui, Nova York, dia 19 de novembro, é isso? De novembro, um sábado, às 7 horas da noite. Então, já está na minha agenda aqui. Quem sabe eu vou ter esse privilégio de estar lá aplaudindo. Não, se você puder, evidentemente, se coincidir, como eu tenho direito a 100 ingressos para mim, basta avisar que eu mandarei enviar os ingressos para a tua casa. Ok, muito bom. Primeiramente, maravilhoso nós conversarmos aqui juntos e ouvi-los conversar e trocar informações, ideias e principalmente enxergarmos para frente. Eu acho que essa é a beleza dessa conversa, né? Olharmos com todo o passado, com todo o conhecimento que o passado nos permitiu acumular, com toda a nossa disposição, nossa energia. E Maestro João é realmente um exemplo para um ser humano. A sua vida é um exemplo para todos nós. Mais do que a sua capacidade como pianista, como maestro, mas principalmente como exemplo de ser humano. Exemplo de ser humano que juntou a vontade, juntou a concentração, juntou a superação e nos últimos anos também juntou a sua parte filantrópica, a sua parte de apoiar o ser humano, o jovem principalmente, a encontrar um caminho na sua formação e encontrar o seu caminho na sensibilidade humana. Eu acho que isso é maravilhoso, é realmente maravilhoso. E eu queria fazer alguns comentários, se me permitem, sobre tudo aquilo que vocês conversaram há pouco e realmente nos animaram. Eu disse, a música é uma expressão da arte, é uma das artes, mas é uma expressão maravilhosa porque ela mexe com tudo aquilo que a gente sente, a gente percebe. Uma pintura também é manifestação de uma arte, mas eu preciso estar de olhos abertos, eu preciso ver, eu preciso ser... Mas a música, eu não preciso estar de olho aberto. Eu posso fechar meus olhos, eu posso deitar no chão, eu posso sentar numa cadeira, confortável ou não, mas a música entra pelos ouvidos. Se Deus me permite ter ouvidos que funcionam, que eu escuto, realmente a música mexe com tudo. E aí eu acho que a música clássica, a música histórica, essa que foi trabalhada por pessoas como Bach, Mozart, Beethoven, Schubert e todo esse pessoal, realmente ela é eterna. Ela é eterna. Os seus exemplos, maestro, quando faz as suas apresentações, milhares de pessoas se beneficiam e se deliciam com essa música, é um exemplo contínuo que essas músicas são eternas. Elas precisam ser simplesmente colocadas, expostas
E essa tecnologia que nós vemos hoje, como citou há pouco, toda semana a gente tem um smartphone novo, um tablet novo, um sistema novo, um stream novo, mas isso são apenas mecanismos. Eles são apenas meios de comunicação. Substituímos o long play, né? Substituímos por um CD, depois substituímos por uma fita, depois agora nada, é só colocar ligar na rede, né? Chamada rede. Então, é essa rede que tantas confusões também nos traz, mas também ela traz coisa bonita, depende do conteúdo. E aí, como seres humanos, nós somos responsáveis pelo conteúdo que vamos colocar dentro dessa rede. A rede, a forma de expressão, usar o celular como forma de expressão, os WhatsApps da vida, tudo, eu acho que isso é muito novo dentro da forma das relações humanas. Saindo do exemplo do livro do Umberto Eco, né? Quando era restrito, para um mundo em que as restrições foram totalmente derrubadas. Hoje, não há mais paredes. Hoje, nós nos reunimos, nós quatro estamos aqui, acredito que todos estejamos em São Paulo, mas podemos estar em Nova York, Londres, Paris, Berlim, São Paulo ou qualquer lugar do mundo, desde que a gente esteja conectado nessa famosa rede. Mas nós estamos aqui juntos. Conseguimos conversar, conseguimos nos ver, conseguimos trocar informações. Acho que isso é maravilhoso. Essa novidade no mundo dá ao ser humano uma sensação de liberdade, uma explosão de uma sensação de liberdade. E aí, meus amigos, depende do grau de educação, da formação que se dá a essa juventude, a essa geração que está crescendo, que está chegando, para saber como ela vai escolher amanhã. Se ela vai escolher fazer um Woodstock, né? Ou ela vai escolher um Carnegie Hall. Né? Eu não sei dizer. Eu pergunto às vezes para o meu filho mora nos Estados Unidos, ele é engenheiro também, e aí eu perguntei para ele, como vai ser o futuro? Ele me responde, pai, eu não sei, mas é diferente do que é hoje. Será diferente do que é hoje. E esse é o futuro, quer dizer, esses jovens estão diante disso. Então, cabe a nós a contribuição de dar-lhes oportunidade de acesso a um conteúdo que lhes permita decidir amanhã. Essa liberdade, essa novidade que o ser humano está vivendo, e é relativamente nova. Pensa um pouco. Só o quê? 20 anos? Perfeito. Eu gostaria de complementar uma coisa. Na verdade, nós não temos que ajudar as pessoas a ter acesso. Acesso elas têm. Nós temos que dar informações para as pessoas do que elas devem escolher. E cada um de nós tem uma preferência. Se a gente consegue dizer aquilo que nos emociona, pelo menos nós estamos transmitindo autenticidade, né? E o que eu sinto que as novas gerações estão procurando autenticidade. Então, tanto faz para eles se o pão de açúcar foi feito em não sei que época, do Big Bang, tá? Ou de um novo prédio que é construído. Os dois são bonitos. Não é pelo fato de um ser novo e do outro ser velho. Então, a música erudita que foi feita, ou a música que foi feita num período, ela é bonita do mesmo jeito que alguma coisa que está sendo feita hoje é bonita. Nós temos artistas extraordinários. Nós temos, no passado, tivemos grandes pianistas, como nós temos o André Memari. Hoje em dia, temos gente maravilhosa que está criando, que está fazendo. Então, na verdade, eu acho que o nosso papel, de nós que já tivemos uma certa experiência, porque é cronológico, né? A gente viveu mais, a gente acaba tendo mais experiência. Mas se a gente consegue transmitir a nossa experiência e mostrar algumas coisas de curadoria, quer dizer, veja isso, ouça isso, né? Que é como os jovens se relacionam hoje, né? Hoje, quando eu vi esse clipe dessa moça hoje de manhã, eu tenho uma neta que está aqui também de 7 anos de idade, né? Ela falou, isso aí eu já vi faz tempo. O faz tempo dela pode ser uma semana atrás. Mas para ela isso é old news. E é assim que se comunicam. Então, eu acho que o nosso papel é esse de recomendar, de explicar, de contar de uma forma que vai chamar a atenção deles. Fala, puxa, o Bach, né? Quer dizer, com tudo isso, ele teve 23 filhos.
Quer dizer, o cara gostava da coisa, né? Quer dizer, você, mais ou menos, você começa a desmistificar, porque sempre a figura do Bach, né? É aquela peruca, aquela mesma cara dele, né? E devia ser um cara divertidíssimo, né? A primeira mulher morreu, depois teve a segunda, desses 23 filhos, eu acho que não sei quantos, eu acho que 17 ou 15 sobreviveram. Eu preciso consultar aqui os meus universitários, que estão todos aqui dentro dessa máquina, né? Então, mas é uma figura extraordinária, quer dizer, o livro dele que ele fez, A Arte da Fuga, é uma coisa, é um manual que podia ter sido escrito né, por uma pessoa de uma outra galáxia, né? E que até hoje é uma coisa, qualquer peça de Bach, e o maestro vai concordar, ele pode ser tocado em qualquer instrumento, é um cara que estava séculos adiante de nós, né? E além dele ser uma figura, para vocês terem ideia, ele andou. Tinha um compositor chamado Vox Fiedel, que ele andou, acho que 600, 800 quilômetros para ver o cara tocar órgão. Então, é uma figura que é tão atual quanto o Paul McCartney, o John Lennon, ou o ídolo do momento. Quer dizer, é uma pessoa, é aquela pessoa que conseguiu ultrapassar suas barreiras. Vou completar algo que você falou. Em Nova York, o meu concerto começa com 3 concertos brandeburgueses de Bach. Depois Villa-Lobos, e aquele que eu considero o herdeiro do Villa-Lobos, eu encomendei uma obra do André Memari para encerrar o concerto, aonde tem o tal frevo que eu lhe falei. Maravilhoso. E para complementar também, quando nós falamos sobre música, eu queria dizer o seguinte, a importância da música, por exemplo, no cinema. Se você tem um filme onde tem uma grande história de amor que se complementa com uma cena de amor com o beijo das duas pessoas que se amam. Muito bem, se não tiver música nesse beijo, o beijo perde 90% da força perante o público. João, eu vou recomendar um filme para você. O filme que ganhou o Oscar eu assisti ontem, chama Coda. E ele é maravilhoso no seguinte sentido: é uma história sobre uma família de 4 pessoas. 3 são surdas mudas e uma, além de falar, ela canta maravilhosamente bem. E justamente o tema é como conviver sem música. Como é que uma família de surdos mudos, eles chegam numa certa situação, se eles devem apoiar ou não essa pessoa que canta, se ela quer entrar em Berkeley, em Boston. E o filme é maravilhoso, porque tem uma cena de uma apresentação musical que eles não conseguem entender o que está acontecendo, eles não ouvem, eles não conseguem entender, e acho que é uma grande lição sobre o que é a música. Eu vejo esse filme que você vai gostar muito, chama Coda. Aliás, na abertura da Paralimpíada do Parapan, eu fiz um coral de surdo-mudos. Nossa! Porque eu acho que o grande segredo na vida é unir tradição com inovação. E foi no Maracanãzinho, quando acabou, o público ficou louco, aplaudiu de pé o Maracanãzinho inteiro, entende? Na biblioteca com eles. E na biblioteca aqui, Mário de Andrade, eu pedi, com o Gilberto Dimenstein, o nosso querido Gilberto Dimenstein, o Gilberto Dimenstein levou cerca de 9 jovens surdo-mudos, e os 9 jovens, eu toquei a Reverie de Schumann, e os 9 jovens colocaram a mão no piano. Para sentir a vibração. Eu tenho essa cena gravada. No meio da Reverie, algumas moças estavam com os olhos cheios de lágrimas. Então, você vê que existe algo entre o céu e a terra que a gente não consegue explicar. O músico consegue. Ele chega. Aprendi mais uma hoje.
Eu acho que o nosso tempo que está está entre a esgotando, né? cabeça e o coração É verdade, é verdade. é infinito. É Enfim, infinito. E isso é o ser humano. O ser humano não é finito. O ser é, humano tem uma habilidade fantástica. É só dar a oportunidade dele desenvolver. É só deixar ele andar. é verdade, é verdade. Deixa ele andar, que ele vai fazer tudo certinho. Ele pode tropeçar uma hora, mas não tem problema. Ele levanta. Levanta. Tem uma frase que eu aprendi num dos primeiros, porque nos anos 60 eu tocava, viajava pelo mundo dando concertos com as maiores orquestras. E eu aprendi uma frase que você acabou de falar. Se um pianista, se um maestro não vai bem no concerto, o dia seguinte é o dia seguinte. Exato. O único artista que tem que se preocupar é o trapezista sem a rede embaixo. O resto, o dia seguinte, a gente pode Exato. Essa é a beleza da música. Agora, maestro, eu tenho uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, tá? Do seu olhar. Qual a sala de concerto que você mais gostou de tocar? Então, vou falar Musikverein, Concertgebouw, Filarmônica de Berlim. Qual foi a que você mais gostou? Eu já toquei no Concertgebouw, no Royal Festival, já no Teatro Champs-Élysées, em Berlim, no Teatro de Munique, de Stuttgart, na Bélgica, no Palais des Arts. Mas eu digo o seguinte, nos Estados Unidos, quase todos os teatros, Symphony Hall, Orchestra Hall, acusticamente, as 4 melhores acústicas que eu conheci na minha vida são só um que eu não toquei. As 4 melhores acústicas que eu vi na minha vida. Primeiro lugar, Carnegie Hall. Se você toca uma notinha, na última fileira você ouve com a mesma intensidade. Mas as 4 melhores que eu vi, mas já assisti, a acústica do Scala é incrível. A acústica do Concertgebouw é uma das melhores do mundo. E, por incrível que pareça, na América Latina, a acústica do Teatro Colón. A acústica do Teatro Colón é algo inimaginável. Então, são as 4 acústicas que mais me impressionaram na minha vida. Porque, por exemplo, eu às vezes coloco no maestro João Carlos Martins no Instagram alguma cena eu tocando no Carnegie Hall. A cena foi gravada pela minha mulher na última fileira com um pequeno celular. É incrível. Você pensa que você está dentro do palco. E então, agora, nós temos acústica. Por exemplo, você vê que como a acústica é tão importante no teatro. Pela segunda vez, estão reformando o Lincoln Center para acertar a acústica. A primeira reforma foi patrocinada pelo Avery Fisher, por isso que ficou chamado Avery Fisher Hall. Aliás, isso é muito importante. Quando você analisa, 100 e tantos anos atrás, a família Carnegie era odiada nos Estados Unidos por ser uma família simplesmente interessada no setor financeiro. Até que recomendaram que ele construísse o Carnegie Hall. Hoje a família só é lembrada pelo Carnegie Hall. Da mesma forma que o prêmio Nobel, Alfred Nobel, quando morreu o irmão dele, Albert Nobel, ele leu no dia seguinte no jornal o que pensavam sobre a família Nobel. Pensaram que ele tinha morrido. Aí ele leu. Quando ele leu, ele falou, meu Deus, é isso que pensam sobre mim. E ele resolveu criar o Prêmio Nobel, e o Prêmio Nobel até hoje
vai virar para a eternidade. Então, as artes fazem com que pessoas não ligadas às artes possam ser eternizadas por um mecenato ou por uma atividade que vai influenciar as artes na humanidade. A família Carnegie, eles também fizeram uma universidade, né? Eles foram os primeiros a fazer a Ivy League. Exato. Né? Ele tinha o Carnegie Mellon, e aí juntou com Harvard, etc. Então, mas essa sua história é muito bem para a gente ir nos milionários, para eles fazerem mais teatros, né, João? Vamos fazer isso. Usar essa tua deixa aí, adorei. Patrocinador, você me deu uma grande ideia. Você vê uma coisa, Peter? Por exemplo, a diferença do americano para o brasileiro. O americano construiu o Lincoln Center. Imediatamente, a iniciativa privada nos Estados Unidos revitalizou toda aquela área no entorno do Lincoln Center. Aqui no Brasil, construíram a Sala São Paulo e a iniciativa privada não revitalizou a área no entorno da Sala São Paulo e da Pinacoteca. É uma pena, é uma pena. É verdade. Bom, eu queria completar, a menos que vocês tenham mais algum comentário importante ou algo que vocês julguem relevante colocar, eu queria agradecer profundamente a todos vocês pelo tempo que destinaram a nossa conversa desta manhã, maravilhosa, enriquecedora, e tenho certeza que engrandecerá e será muito um alívio para a alma de todos aqueles que vão nos ouvir nos próximos momentos. Então, professor Peter Kaufmann, maestro João, é muito gostoso chamar maestro João, só João, né? Eu acho que isso é especial, e quando o pessoal falava, tem um certo trecho no seu filme, porque também ontem à noite eu assisti o filme Maestro João, né? Também assisti. E realmente é uma vida maravilhosa, uma vida humana muito, muito importante. Muito, né? Eu acho que todos nós devemos perceber o valor e a intensidade que esta vida permite, desde que a gente queira, desde que a gente tenha um objetivo, desde que a gente se coloca na meta de conseguir chegar onde o nosso coração, o nosso cérebro nos permite e nos dá a oportunidade de chegar lá. E vamos chegar. Eu acredito na humanidade, acredito no ser humano. Eu acho que um dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende e um dia a gente chega lá. Mais uma vez, eu queria passar para o Henry, para os encerramentos da nossa conversa desta manhã de hoje. Henry? Bom dia a todos. Um agradecimento e gratidão enormes pela colaboração, pela informação, pela cultura que a gente conseguiu ter nesse debate, pela presença humana e social de todos os envolvidos aqui, todos preocupados e interessados em trazer cultura, informação e ativismo social para que nós tenhamos um Brasil que tenhamos muito orgulho. E finalizando, quero dizer que sem arte não tem vida, não tem esperança. E eu, para complementar, quero ter o orgulho de falar que eu tenho 3 filhos judeus, porque o que vale é a mãe. Para vocês. Não, até nisso ganhou de mim. Eu só tenho 2 filhos judeus, tá vendo? Então, um grande abraço. Foi um privilégio estar com vocês hoje e espero que a gente se encontre aí nos caminhos pela vida, tá bom? Obrigado pelo convite, Henry. Obrigado, Abraham. E, João, um prazer, como sempre, estar perto de você. Você é uma luz que nos ilumina. Você foi muito importante numa fase da minha vida que eu estava reconstruindo minha vida, quando você ajudou aqui na divulgação da obra de Bach. E quero agradecer o Henry Bach também por esse momento especial, porque eu esperava que seria uma conversa que teria
É 50%, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Não esperava que fosse 110% de sucesso de aprendizado para esse velho maestro. João, eu vou precisar de você na Hebraica. João, você ofereceu e eu vou querer, tá bom? Vamos conversar e vamos programar alguma coisa do teu nível, tá bom? Tá bom, e vamos conversar, vamos um jantar junto, você veja. Agora você veja Aliás, jantar. você me ajudou, viu? Você me ajudou. Porque antes desse concerto, eu tive que mandar afinar o piano e fazer algumas coisinhas. Aí você fala, puxa, o nosso piano. Eu falei, escuta, eu encontrei o João Carlos Martins lá na Breton, e ele falou para mim, o Steinway da Hebraica é um dos melhores Steinways de São Paulo. Eu falei, não sou eu que estou falando, é ele que está falando. Pode soltar o cheque aí, e com isso eu consegui a verba, tá vendo? Então você me ajudou sem querer. Um grande abraço. Fico feliz. Forte abraço a todos. Bom dia. Esperamos Bom nos encontrar dia. em Nova York, então. Tá Bom até dia. Bom dia. Gratidão. Até. Tchau, tchau. See you in New York. See you in New York.